Qual é o grande sinal aonde está o grande sinal da volta de Cristo? Localiza. Não no tempo, localiza. O grande sinal da volta de Cristo não está lá fora. Não estão nas guerras. Não estão no Papa que entra e que sai. Não está em fome, não está aí. O grande sinal da volta de Cristo está no povo de Deus. Não fique perdendo tempo querendo saber se Jesus volta hoje ou volta amanhã. Nação contra nação. Jesus foi colocando elementos que não consegue acontecer tudo de uma vez em 24 horas, ou numa semana, ou em um mês. Exige tempo. Ele não disse quanto tempo, mas ele estava demonstrando que havia tempo. É como se eu estivesse conversando com você e perguntasse assim, quando que a gente vai lá? E eu falasse assim, cara, está muito... Hoje está assim, mas eu acho que a gente pode ir, quem sabe assim, depois que eu conseguir terminar a faculdade. Sabe? E você está no ensino médio. Eu não estou dizendo para você quanto tempo isso vai acontecer, mas eu estou falando para você que existem processos que exigem tempo e que vai estar lá na frente. Então, eu não marco um período, mas eu digo que eu tenho um lastro de tempo necessário. Então, Jesus meio que jogou na cabeça dos discípulos, eles não perceberam, tá? Perceberam, porque a ansiedade era muito. Jesus jogou na cabeça deles e deu uma esticada no negócio, mas eles não perceberam. Só que você preste atenção no texto, que tem dois elementos importantes aqui no texto. Primeiro, Jesus diz que vai ter guerra, fome, essas coisas todas, e ele diz que teremos falsos cristos e falsos profetas. Qual é a diferença entre falso Cristo e falso profeta? O que você acha que? Qual é a diferença aí? Não acha nada? Cristo é alguém se passando por Jesus. Profeta, falso profeta. Alguém se passando por um falso? Isso que você falou. Mensageiro. Sobre quem? Sobre Jesus. Tá certo? Porque a palavra profeta, ela significa, basicamente, ela é uma palavra grega, né? Profeta. Profeta. É assim, separado. É aquele que fala por alguém. Em bom português, a gente falaria porta-voz. Sabe o porta-voz do presidente da República ou do dono de uma empresa? Isso é um profeta. É aquele que fala por alguém. Esse é o conceito básico de profeta na palavra grega. Não estou aqui entrando nos conceitos da palavra profeta, navio, vidente, coisa e tal. Só estou explicando o que significa a palavra. Aquele que fala por alguém, tá? O representante que fala por alguém. O maior dos profetas, entre aspas, né, porque não existe um maior dos profetas, mas o maior porque ele teve a maior honra, foi aquele que profetizou aquilo que todos os outros profetizaram. Mas ele não só profetizou, ele viveu e entregou o bastão, João Batista. Porque todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram o quê? O Messias. E João Batista foi o único que não só profetizou, mas falou, é ele e eu entrego o bastão agora para ele. Por isso Jesus falou, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Não porque João Batista era o fera, mas porque ele teve o maior de todos os privilégios como profeta. O que todos os profetas queriam, almejavam, falavam, João Batista é que teve. Então, por isso que a gente relaciona essa coisa do profeta e do Cristo sempre vinculado. Então, o falso profeta não é simplesmente um profeta que ensina coisas erradas. Ele é o falso profeta porque ele ensina sobre um Cristo errado. Pegou?
E da onde a gente tira essa conclusão? Do Apocalipse. Exatamente no Apocalipse eu tenho personagens, que eu não vou abrir aqui com você agora, mas depois você pode estudar em casa, que é o capítulo 13 do Apocalipse. Eu tenho dois personagens que se colocam como o falso Cristo e o falso profeta, que são as duas bestas. A besta que sobe da terra e a besta que sobe da água. Então, é o falso profeta porque ele apresenta um falso Cristo. E é o falso Cristo porque ele tenta assumir o lugar de Cristo, como intercessor entre Deus e os homens. Pegou aí? Então, tanto que no Apocalipse vai falar, e você tem a tríade, né? A besta, que é o Cristo, o falso Cristo, o dragão e o falso profeta. É como é chamado, o falso profeta. Então, esse falso profeta, ele anuncia um Cristo falso, e esse Cristo, ou Cristos falsos, que esse falso profeta, ou mais de um, vai anunciar no decorrer da história, até chegar no momento derradeiro, ele vai criar essa perspectiva da volta de Cristo, que são as perspectivas da volta de Cristo falsas. Que é sempre essa coisa do Jesus vai voltar agora, tem pouco tempo, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Isso foi falado e colocado de tantas formas que nós já temos segmentos religiosos dizendo que a volta de Jesus não é real e não é literal. Nós temos. Porque a expectativa da volta de Jesus e o que se espera da volta dele, talvez não seja aquilo que a Bíblia apresenta de verdade que é. A Bíblia diz claramente, Jesus vai voltar, visível, em carne e osso, nós o veremos. Ela diz isso. Ela não diz quando, mas ela diz que ele vai voltar. E Jesus dá sinais da sua vinda. E eu acabei de ler alguns desses sinais para você. E quais são os sinais da vinda? Falsos cristos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fome, terremoto, pestes, falsos profetas. Não é isso que Jesus fala? E aí vem a parte final do texto, que é onde eu queria chamar a sua atenção essa noite. Olha o que diz lá. Vou botar aqui meu auxiliar para assuntos de visão, que diz assim. Olha o que Jesus diz no verso 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ontem à tarde, com um grupo aqui, a gente acabou entrando um pouco no assunto, sobre o conceito do que é pecado, o que é salvação. Você perceba que Jesus diz o seguinte, por se multiplicar a maldade, ou por se multiplicar o pecado, ele diz que o amor esfriará. Você percebe que ele não fala que a fé deixará de existir, mas ele coloca o amor esfriará. E a gente interpreta que as pessoas vão ficar ruins, porque não terão amor, não é assim? Geralmente a gente interpreta. Talvez não seja isso. Talvez seja algo muito mais complexo do que simplesmente relações. Porque se nós procurarmos o que Jesus fala, né, do que é, digamos assim, o amor, né, quando o perguntam, vou ler sua Bíblia comigo para trás, em Mateus capítulo 22, verso 34. Mateus capítulo 22, verso 34. Chegou um fariseu para Jesus, e eu te falei ontem, né, dos fariseus, saduceus, então sempre um fariseu. Chegou para Jesus um fariseu, e sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniu-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa pergunta de qual é o grande mandamento na lei, não está falando de lei dos 10 mandamentos. Esse é um termo genérico judaico para falar Antigo Testamento. O judeu chama até hoje
o Antigo Testamento de Tanakh. Tanakh, que é o acróstico das 3 letras de 3 grandes blocos. Torá, que significa lei, Nebuim, que significa profetas, e Ketubim, que significa outros escritos. T-N-K. Aí bota as letras no meio, as vogais, Tanakh. Por que o judeu não vai chamar de Antigo Testamento? Porque para ele não tem um novo, então não é Antigo Testamento, né? É Bíblia hebraica ou Tanakh. Então, na época de Cristo, eles chamavam de Torá, lei, ou chamavam de lei e profetas. Então você vê Jesus falando várias vezes, isso está na lei e nos profetas. Ele quer dizer que está no Antigo Testamento. Está certo? No Antigo Testamento. Então, o que o fariseu perguntou para ele foi, mestre, o que resume todo o Antigo Testamento? Todo o Antigo Testamento. Qual é a grande lei do Antigo Testamento? Aí Jesus respondeu para ele, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus não falou nada novo aqui. Isso está em Deuteronômio 6:4. Ok? E 5. Depois Jesus diz, e o segundo semelhante a este, ou seja, de igual forma, semelhante a este, ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus também não colocou nada novo. Isso aqui está em Levítico 19:18. Então não tem nada novo aqui. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. Então, se você fosse resumir o Antigo Testamento, seria isso. E por que ninguém discutiu com Jesus? Porque essa resposta era a resposta que qualquer judeu informado, letrado, daria. Qualquer um daria isso. O que Jesus estava dizendo? Que, basicamente, o amor é o princípio do reino de Deus. Mas não é o amor no sentido de sentimento vazio, de eu amo chocolate, entendeu? Ou amo viajar. É o amor no sentido daquilo que Deus é. Quando Jesus diz, você quer ser perfeito? Olha a palavra, Jesus fala, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E vem e me segue. Aí depois ele diz, isso está tudo em Mateus, mesmo no livro, ele diz, sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai, que estás nos céus. Que faz o quê? Que faz com que o sol se levante sobre justos e sobre injustos. Ame ao seu inimigo. Está no mesmo texto, Mateus capítulo 5, 43 a 47. Então ele diz, se você não amar ao seu inimigo, você não está fazendo nada demais, porque o gentio também ama quem é amigo dele. E nem por isso, agora eu estou completando, nem por isso ele está salvo. Mas se você quer ser salvo, você tem que amar o seu inimigo. Por quê? Porque o amor salvífico, que é o amor de Deus, que é o amor bíblico, é o amor do sacrifício. Qual o sacrifício? Você abre mão de você pelo irmão. Isso é amor. Por isso que para nós, a interpretação básica do que é a palavra de Deus, do que é a lei de Deus, e não é, eu falo para nós porque a gente está seguindo a Jesus Cristo, seguindo as palavras de Cristo, obedecer os 10 mandamentos é amar. Amar de forma sacrificial. Por que é sacrificial? Porque se eu o amo, eu não vou roubá-lo, mesmo que eu esteja passando fome. Eu me sacrifico, sofro, mas eu não vou furtá-lo, porque eu o amo. Acima de quem? Acima de mim. Por que Jesus fala, ame ao seu próximo como a si mesmo? Jesus nunca mandou você se amar. Ele diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ele já disse que você se ama. Ele não disse, se ame, e então ame ao seu próximo. Ele falou, ame ao seu próximo como? A si mesmo, porque você já se ama demais, meu filho. Tá certo? Você já se ama pra caramba. Então, como você se ama um montão, Jesus disse, na mesma medida que você se ama, que você se quer tanto, se protege tanto, faça isso com o teu irmão. Aí ele diz, e ame a Deus sobre
todas as coisas. Sobre quem? Sobre você e sobre o seu próximo. Aí você fala, então eu posso sacrificar o meu próximo por amor a Deus. Não. Porque Deus amou esse próximo de tal forma que morreu por ele. E amou você de tal forma que morreu por você. Você percebeu o círculo? Em outras palavras, sempre está falando de abnegação. A palavra em português melhor para a gente falar amar a Deus e amar ao próximo é abnegação. Porque em português amor é uma bagunça, né? Você usa para um monte de coisa, não só em português, em vários idiomas. Mas se a gente fosse traduzir para uma palavra técnica, a gente falaria abnegação. Então, se o pecado é transgressão da lei, nós já falamos disso ontem, estou repetindo. Se o pecado é transgressão da lei, então o pecado é transgressão do quê? Do amor. E o que é transgressão do amor? É transgressão da abnegação. Negação. Me negar. Negação. Me negar. Se é o contrário de me negar, o que é? Me negar é eu saio do centro. O que é o contrário de eu saio do centro? Eu me coloco no centro. Nome técnico, egocêntrico. Egocentrismo. O que é pecado? Egocentrismo. Ou, em palavra corriqueira, pecado é não amar. Bem-vindo ao cristianismo. Isso é pecado. Mesmo que você faça atos bons, mas você não os faz por amor sacrificial, você está pecando. Ou se você o faz por sua causa, você está pecando. Bingo. Pegou? Agora você começa a entender como você é mauzinho. É por isso que até a sua justiça, ou seja, o que você faz de bom, é trapo de imundície. Porque você não pode fazer nada de bom. Por que você não pode fazer nada de bom? Porque o pecado habita em você. Por isso que você não consegue ser perfeito. Ficou claro? Ótimo. Então, o que é o amor de quase todos esfriará? Não é simplesmente relações. Jesus está dizendo, pelo aumento da maldade, do pecado, da malignidade, do domínio de Satanás nesse mundo, as pessoas se afastarão de quem? De Deus e do seu irmão. Ferirão a lei de Deus, ferirão a sua palavra, os seus mandamentos, deixarão de seguir. O amor se esfriará. Entendeu como é bem mais profundo? Bem mais maligno, bem mais denso, do que simplesmente o pessoal vai ficar, vai cada um cuidar da sua vida, sabe? O negócio é mais pesado. É mais pesado. O amor de quase todos esfriará. Aí ele continua dizendo. Diz assim, Mateus 24, vamos lá. Ele diz assim, aquele, porém, que ficar firme, que se mantiver firme até o fim, será salvo. Ou seja, que conseguir passar por essas situações todas, ele será salvo. Aí olha o que Jesus diz. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Qual é o grande sinal da volta de Cristo? Pregação do evangelho. Nenhum outro sinal indica que Jesus está voltando breve. Não é o Cristo, anticristo, falso Cristo, não é falso profeta, não é guerra, não é rumor de guerra, não é o Papa, nada disso está indicando que Jesus está perto de voltar. Qual é o grande sinal de que Jesus está perto de voltar? A pregação do evangelho. E é aqui que eu preciso amarrar meu bode com você. O que isso tem a ver com você? Pregação do evangelho. Me permita ir em 2 textos, só esses 2, e a gente chega nas nossas conclusões. No próprio livro de Mateus, no capítulo 28. Próprio livro de Mateus, capítulo 28. Verso 16. Mateus capítulo 8, verso 16 em diante.
Mateus 28, verso 16 em diante. Pegou? Mateus 28. Foi? Esse texto a gente chama de a grande comissão. É um nome que ficou no cristianismo, tá? Que é a grande ordem de Jesus para a gente cumprir o mandamento, cumprir o discipulado, cumprir o evangelismo, digamos assim. Grande comissão. Vá e faça. Em português tem uma piada, chama-se mensagem a Garcia. Entendeu? Vá aí e faça. Mas diz assim, verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Isso aqui é depois da ressurreição de Cristo. Jesus aqui vai ser levado aos céus. Assunção, perdão. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, uma coisa que eu te falei ontem, ou anteontem. Você sabe que eu não lembro mais o que eu falei, né? Então não lembro nem quando eu falei. Mas eu falei que Deus é o Todo-Poderoso. Então Jesus acabou de dizer aqui que quem é o Todo-Poderoso? Ele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que há além do céu? Estou tentando te colocar na mentalidade hebraica. O que há de linguagem hebraica? O que há além do céu? Nada. Nada. Olha para cima. O que tem além do céu? Nada. Você tem que pensar como eles pensavam. O que tem além da terra? Nada. Ah, tem inferno. Não tem inferno. Inferno não existe submundo. Você só tem o que está acima de você, que é o céu, e você só tem o que está abaixo de você, que é a terra. Entendeu? E você está onde? No meio, entre o céu e a terra. Então, o que há acima do céu? Nada. O que há abaixo da terra? Nada. Então é tudo. Se eu falo céu e terra, eu estou falando tudo. Se eu falo bem e mal, eu estou falando tudo. Se eu falo alfa e ômega, eu estou falando tudo. Se eu falo princípio e o fim, eu estou falando tudo. Então Jesus disse: toda autoridade é me dada sobre tudo. Ou seja, eu sou o Todo-Poderoso. Aí ele continua dizendo: portanto, ou seja, porque eu sou o Todo-Poderoso, vão e façam discípulos. Da onde os discípulos que ele manda fazer? De todas as nações. Não é só daqui, não é só dali, é do mundo todo, de todas as nações, batizando-os. Ou seja, batizar é ordem de Cristo. Batizando-os, batizando quem? Os discípulos. Todos que forem se tornar discípulos devem ser batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Ensinando-os, ensinando a quem? Aos discípulos. A quê? A guardar todas, não são algumas, são todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Certo? E eis que eu vou estar com vocês todos os dias. Até quando? Até o dia que eu voltar. Ou final dos tempos. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Que eles têm que fazer o quê? É isso aí. Fala com coragem. Ide e pregai. De quem é a responsabilidade de pregar o evangelho? Nossa, que bonito. Isso, é nossa, é dos discípulos. Eu vou abrir um parênteses. A responsabilidade é nossa, mas o poder não é nosso. Nós não temos a menor condição de terminar a pregação do evangelho no mundo. Desculpa, quero te entristecer. Tá certo? Mas é por meio de nós que o Senhor terminará a pregação do evangelho. Mas quem é que terminará a pregação do evangelho? O Senhor, porque quem é o Todo-Poderoso? É Ele, não somos nós. Então relaxa com essas preocupações de cara, não vai dar, não sei, a igreja, não sei o que lá, é muito grande. Faça o que Ele mandou você fazer, porque o poder é Ele, vem dEle, e Ele vai terminar, meu filho. Ele vai terminar, através de nós, porque Ele escolheu fazer assim. Ele não precisava de você e de mim, tá? Isso é claro. Você sabe, você e eu. Se Deus quiser agora, Ele fala assim: rapaz, cansei desse negócio. Vou pregar o evangelho para todo mundo. Todo mundo tem visão, aprende o evangelho, coisa e tal, ele vem e volta. Acabou. Em 1 minuto, ele prega para o mundo todo. Prega até para os mortos, ressuscita tudo quanto é morto e prega para todo mundo, se ele quiser.
Você está falando, não, isso é impossível. Você está falando sério? Que é impossível? Se ele quiser, ele faz, mas ele não quer. O que ele escolheu fazer? Usar você, meu filho. Isso tem um porquê. Então, a pregação do Evangelho para todo mundo é uma tarefa de quem? Sua. Me permita ler um texto que é esse mesmo texto, mas na linguagem de Lucas, no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 1. É a mesma cena. Livro de Atos, capítulo 1, verso 6. Olha o que Jesus diz. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Você vê, entenderam nada, tá? Jesus respondeu, verso 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. O que Jesus está dizendo aqui? Não fique perdendo tempo querendo saber se Jesus volta hoje ou volta amanhã. É isso que ele falou. Não cabe a você isso. O que cabe a você? Mas vocês receberão poder, porque o poder não é de vocês, o poder é dele. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. São as mesmas palavras de Mateus 28, de outra forma como Lucas coloca. Quem prega o Evangelho até os confins da terra? Nós. Aí vem a grande pergunta para você, que você já entendeu, que você é inteligente. Qual é o grande sinal aonde está o grande sinal da volta de Cristo? É por aí. Mas está onde? É isso aí. É aonde? Localiza. Não no tempo, localiza. Ótimo. O grande sinal da volta de Cristo não está lá fora. Não estão nas guerras. Não estão no Papa que entra e que sai. Não está em fome, não está aí. O grande sinal da volta de Cristo está no povo de Deus. É a condição do povo de Deus que indica que Jesus está prestes a voltar. Quando o povo de Deus se levantar para pregar o Evangelho, então o Evangelho será pregado a todo mundo e então virá o fim. Por isso que a gente perde tempo e se preocupa com coisas sobre a volta de Jesus que elas não são relevantes. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, por favor. Eu não estou dizendo que a gente não tem que estudar as profecias, não é nada disso. Eu não estou dizendo que não é importante a gente saber os tempos, sabe? Os cálculos proféticos, 2.300 tardes manhãs, estou falando isso é muito importante. Para fortalecer a nossa fé, para clarear para a gente o caminho. Mas o ponto principal da volta de Cristo está na condição do povo de Deus. E aí vem, acho que foi o Senhor que falou, a presença do Espírito Santo no povo de Deus. Esse é o principal sinal da volta de Cristo. Porque quando o povo de Deus se levantar, cheio do Espírito Santo, como uma só voz, pregando o Evangelho aos 4 cantos dessa terra, então a obra será terminada e ele voltará para nos buscar. Esse é o sinal derradeiro da volta de Cristo. É isso que falta. É isso que falta. Falta a gente. Nós. Entendeu? Se você olhar Mateus 24, amigo, você quer mais guerra? Relaxa, vai vir um monte. Você quer mais fome? Vai ter sempre. Você quer terremoto? Vai vir. Porque isso vai acontecer e vai piorar. Mas o fator mais importante de tudo aquilo que Jesus disse é a condição do povo de Deus. E por que é a gente que tem que pregar o Evangelho? Por que não é Deus resolvendo isso?
Me permita agora gastar uma teologia com você, porque eu tenho que mostrar que eu sou inteligente, né? Que eu tenho, né? Gabarito, coisa e tal, tem que valer o passe, né? Tem que valer o gasto. Então, vamos lá. Quando você faz uma promessa para alguém, você diz assim, por exemplo, olha, principalmente, vou botar para criança, que é o mais fácil, né? Que criança, né? Você chega para a criança e fala assim, nós vamos viajar de férias daqui a 3 meses. O que a criança começa a te perguntar no mesmo dia? Exatamente isso aí, é o burrinho do Shrek. Vai te perguntar o quê? Já chegou? Já chegou? Já chegou? É amanhã? O que mãe, 3 meses é amanhã? Não é assim? Porque a ansiedade dela viver aquela experiência que você colocou no coração dela é tão grande, é como ela ainda não tem a dimensão de tempo, né? De estrutura de tempo, para ela quer que seja hoje. E aí você fala assim, nós vamos para a praia, por exemplo. Ela já vai para o quarto, já pega a roupa, a boia, e já vai querer arrumar a mala para poder ir para onde? Para a praia, mas você vai para a praia daqui a 1 mês, 1 semana, sei lá. Mas ela já vai vivendo a praia. Meus filhos eram pequenos, e aí chegava esses negócios de Páscoa, Natal, coisa e tal, minha família sempre fez assim, comprou nunca presentes muito caros, foi da minha família, que estou falando de pai de mãe, pai, sempre foi assim, da minha esposa também, mas era o presentinho e não podia abrir para fazer aquele mistério com a criança. E aí meus filhos pediam para a gente fazer a caça ao chocolate, né, o ovo, seja lá o que tinha ganhado lá. Não posso falar o que eu ia falar, porque eles podem estar assistindo, vou acabar com a infância deles, mas geralmente, né, fazia lá. E aí a gente fazia, sabe, aquelas coisinhas, a gente fazia com pistas, sabe? Sou não sei o que lá, e estava na geladeira, sabe, esse tipo de coisa, caça ao tesouro, brincava com eles ali no apartamento, coisa e tal, eles gostavam. Eles já tinham visto o chocolate, que a gente já tinham visto, mas eles queriam a experiência, achar o negócio, entendeu? Ansiedade, será que já está chegando, coisa e tal, papapá. Você antecipa. Quando você acredita na promessa, você antecipa a promessa, o futuro. O que é o termo técnico? A promessa, ela presentifica o futuro. Bonito, né? Grava aí. Quando você for, meninos que estão aqui, for pedir a menina em namoro, você fala, essa promessa que eu estou fazendo a você, eu estou presentificando o nosso futuro ao colocar essa aliança na sua mão. Paz, eu devia ter falado isso quando eu fui casar. Tinha que ter falado isso. Mas, enfim, a promessa, ela antecipa o futuro. Não é que o futuro vem para agora, porque isso não tem como, né? A gente não acredita em de volta para o futuro, tá certo? Em filme. Mas você antecipa porque você já vive, de alguma forma, a promessa. Você já vive. Sabe quando você arranja um emprego, vai receber o primeiro salário? E aí você já gastou o primeiro salário, porque você vai recebê-lo? Entendeu? Você já está endividado, porque você já viveu o primeiro salário que você não recebeu. Isso é presentificar o futuro. Você o vive agora. Você o vive agora. Isso é o que a promessa faz. Quando você acredita na promessa, é isso que ela faz. Aquilo que está lá na frente é vivido hoje. A volta de Cristo é a maior promessa da Bíblia. Quando nós falamos da volta de Cristo, nós precisamos vivê-la hoje. Como que eu vivo a volta de Cristo hoje? Não adianta para mim, irmão, falar que Cristo vai voltar amanhã, daqui a 100 ou daqui a 1000 anos. Por que não adianta para você essa informação? Quanto tempo Jesus vai voltar para você? Só o tempo que te resta de vida. E você não sabe quanto é. Porque o dia que você morrer, acabou, pelo menos como a gente acredita na Bíblia, né? Acabou as oportunidades de escolha, acabou, você vai descansar até o dia que Jesus volte. Então, se Jesus vai voltar daqui a 20, 30, 100 anos, e você morre amanhã, Jesus voltou amanhã, para você. Você entendeu, né? Em sentido, tá certo? Entre aspas, tá? Por favor, hein? Vai dizer que eu estou ensinando maluquice teológica aqui não, hein? Deu para entender?
Porque é a sua vivência, é a sua experiência, não tem depois para você. Então, a expectativa da volta de Cristo, ela é diária, porque o hoje é tudo que você tem. Gente, o ontem passou. O que você consegue resolver do ontem? Acabou, amigo. Aí você fica angustiado com a culpa do ontem. Acabou, mano. Acabou. O que você consegue resolver do amanhã? Nada, não te pertence. Você só consegue viver o hoje. E é por isso que tem uma frase que eu tenho na minha Bíblia escrita, que é uma frase que me fez um bem danado, que está num livrinho muito bom, de uma escritora chamada Ellen White, que ela diz assim: viva a vida da fé hoje.